Começar então o noticiário falando de um quadro que é sucesso neste programa, né, Paulinha? É o Não Convide para a Mesma Festa. Vamos lá. Ou para a mesma CPI, nós podemos dizer, né? Sim. Paulinha, a exemplo do que fez o filho, o presidente Jair Bolsonaro resolveu atacar o senador Renan Calheiros, relator da comissão parlamentar de inquérito, e o Renan deu aquela reagida básica, né? Pois é, vamos às imagens. Primeiro, temos quem? Bolsonaro, usando vagabundo. Mesma palavra usada pelo filho Flávio Bolsonaro, né? E aí vocês vão entender para quem foi, porque a claque complementa o presidente no que ele disse ali em sua passagem por Maceió, em Alagoas. Vamos conferir o que disse Jair Bolsonaro. Porque sempre tem alguém picareta, vagabundo, querendo atrapalhar o trabalho daqueles que produzem. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. Mas o que interessa são as boas ações, as boas coisas. A grande maioria dos políticos brasileiros tem uma nova visão hoje em dia. O recado que eu tenho para esse indivíduo: se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira. Eita, nossa, que daí, no intervalo da CPI, o Renan deu uma réplica e ele foi lá no tweet, já fixou um post com a mensagem do que ele falou ali durante esse intervalo da CPI. Ele disse o seguinte: olha, são inúteis as tentativas do presidente de tentar me intimidar, são infrutíferas as manobras para mandar o filho me ofender e a visita a Maceió para inaugurar obra já inaugurada. Minha resposta será trabalho e empenho. O país já sabe que Bolsonaro e bom senso não cabem na mesma frase. Acompanhado da legenda, temos também um vídeo de Renan. Vamos conferir. Acaba de ser informado que o presidente foi a Alagoas, em avião presidencial, inaugurar obra já inaugurada. E me atacar pessoalmente e atacar essa comissão parlamentar de inquérito. Eu quero, em resposta ao presidente da República, dizer que o que nos preocupa verdadeiramente é o número de mortes que aconteceu no Brasil. São mais de 428 mil vítimas. Se ele não respeita a CPI, por favor, pare com baixaria, porque ele tem interesses e defende seus interesses próprios. Nós temos uma causa. As suas agressões são socos no ar. Essa comissão parlamentar de inquérito não vai sucumbir a isso, vai cumprir o seu papel. Tá aí esse grande papo. Será que podem estar juntos amanhã? O pior é que podem, né? No Brasil tudo pode acontecer, vocês não acham? Podem. Vamos ver. Eu gostei da relação, né? Se Jesus teve um traidor, nós temos um vagabundo. Bolsonaro seria uma espécie de Jesus do Brasil? É um homem que tá dando a própria vida pro próprio povo. Nossa, realmente um herói, hein? Olha só. Deu a vida pro povo. Crucificar pelos vagabundos. Antes da gente analisar essa questão do vagabundo, vamos tentar trazer conteúdo aqui para nossa audiência. Eu queria perguntar para o Zé o seguinte: o Zé, a CPI tá andando, né? Como é que você faz aí a avaliação? Rolaram um monte de depoimentos essa semana, teve Fábio Weingarten, teve Mandetta, teve Nelson Teich, enfim, o que você tira aí dessa semana de CPI, Zé? A terceira lei de Newton, né, aquela de ação e reação, ela é aplicável também na política. Cada ação tem uma reação igual e contrária. Esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, lá na terra do Renan, né, se houver ali uma imagem, é preciso prestar atenção que ele compõe o palanque com Collor de Mello, Arthur Lira e os adversários do ex-presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, que é o chefe político lá e que tem um filho como governador. Isso aí já é um resultado do trabalho de Lula por aqui.
Na passagem de Lula, ele já faz a composição para a disputa eleitoral, ou seja, os palanques. Isto é muito importante em política. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito na primeira eleição sem os palanques regionais. Foi um presidente candidato avulso. Se filiou ao PSL porque a lei exigia, não precisaria. E aí Lula chegou fazendo as composições. E Bolsonaro se sentiu pressionado e está certo e vai atrás das composições. A CPI é um laço importante dessa disputa eleitoral. Se houver ali uma ligação com o que aconteceu nos Estados Unidos, a Covid aqui no Brasil vai influenciar muito na decisão de voto em 2022. Então, há um foco de Renan Calheiros no presidente Jair Bolsonaro que responde. A família do presidente Bolsonaro e aliados focam diretamente em Renan Calheiros. E há, inclusive, uma tentativa de tirá-lo da relatoria da CPI. Hoje, o senador Ciro Nogueira, que é um aliado do presidente, disse aqui na Jovem Pan de que não há essa possibilidade. Ele diz que tem divergências com o Renan, mas ele foi indicado legalmente, regimentalmente, e vai continuar assim, relator da CPI. Mas há um trabalho na tentativa de tirar o Renan Calheiros da CPI da Covid. E aí, o que acontece? Renan, então, foca, também na terceira lei de Newton, na família do presidente. Então, a convocação de Carlos Bolsonaro, o chamado aqui de vereador nacional, não está descartada, não. Ele participou de uma reunião considerada aqui esquisita, aquela de compra paralela de vacinas. Isso é uma compra milionária. O Ministério da Saúde, segundo disse lá o ex-ministro Humberto Costa, que é senador do PT e que está na CPI, tem, e é verdade, uma equipe muito competente para negociar. E faz isso todos os dias, comprando medicamentos, comprando insumos hospitalares e tal. E essa negociação está sendo investigada de uma maneira diferente da história de omissão e reação. Então, em resumo, Paulo, é o seguinte: o calendário do político é diferente do calendário nosso de cada dia, ou seja, sim. 22 já começou. Perfeito, Zé. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Bolsonaro tem uma sorte, mas uma sorte de ter tido Renan Calheiros como relator dessa CPI. Incompetência do Centrão. Só um minuto. Essa que é a questão. É sorte, Adriles, porque uma figura como Renan Calheiros, ela transmite uma falta de credibilidade em qualquer coisa que ele faça, que é absurda, assim. Qualquer coisa que o Renan Calheiros faça, ainda mais uma investigação por corrupção. Independente do que realmente está sendo investigado, a figura do Renan Calheiros descredibiliza de alguma forma isso. Eu acho que descredibiliza, mas não tira a importância dos fatos que estão sendo relatados ali. Quais fatos? 2 principais fatos. A alteração da bula da cloroquina, uma pressão do governo para que a Anvisa mudasse. Bolsonaro. O governo. Não existe nenhum tipo de objetivo. Quem impressionou? Outro fato, Peraí, outro deixa eu fato, terminar. oferta de vacinas, né? Vamos lá, o primeiro. O presidente da Anvisa, o próprio presidente da Anvisa disse que ficou estarrecido com aquela pressão, que se não fosse ele, isso poderia ter sido alterado, quer dizer, um remédio que não tem a comprovação ainda, se é eficaz para Covid-19. E o segundo, a recusa de uma oferta da Pfizer, que teria colocado aqui no Brasil 1,5 milhão de doses já no ano passado. Esses são os dois principais fatos da... O executivo da Pfizer falou ontem, não é verdade que teria colocado no final do ano. 11 de dezembro foi quando a FDA, nos Estados Unidos, aprovou a vacina. Você tem órgãos sanitários. Foram 2 meses. É uma longa a entrega era já para dezembro. A entrega era em dezembro, Adriles. A oferta da Pfizer foi ignorada por 2 meses. Você tem órgãos sanitários. E ainda tem a situação do Amazonas que ainda não foi tão debatida. Nem foi debatida ainda, na CPI. né? E o Covidão não vai ser? É o único que é relevante até agora. Isso é óbvio. A cláusula que não veio, a vacina que não veio. Agora eu quero saber, essa questão da credibilidade, o Renan Calheiros, como é que você avalia, Joel? Total descredibilidade. A gente vê o Renan falando, e é o que virou a política brasileira. De um lado você tem Renan Calheiros, do outro lado você tem Bolsonaro amparado por Arthur Lira, por Valdemar Costa Neto, por Ciro Nogueira, por Fernando Collor de Mello. Esse é o problema. A política brasileira está nesse marasmo, nesse pântano de fisiologismo do qual ela não consegue se libertar. E o Bolsonaro, mentirosamente, vendeu a ideia de que ele faria a libertação disso. Pelo contrário, vira um orçamento secreto usando uma estatal inchada para pagar 3 bilhões de reais, vai furar o teto de gastos, enfim. A gente está vendo como o presidente que mais fez discurso contra tudo isso é o que primeiro e mais fácil se rendeu ao mesmo jogo de sempre.
né, colocando até dentro do governo, dentro dos ministérios, uma representante do Centrão para justamente facilitar esse canal de verbas. Essa é a situação da política brasileira. Isso é uma coisa, uma situação da política brasileira e do governo Bolsonaro deplorável, mas que está aí também não é tão diferente assim do que vigorava antes. Outro ponto, outra coisa. Qual foi a conduta do governo Bolsonaro, Adriles, no tocante à pandemia? O que o governo fez durante a pandemia? A gente já sabia de muita coisa, né? Mas essa CPI está materializando, está dando dados, está dando fatos, está dando depoimentos que nos permitem ver em detalhes o grau de descaso, o grau de incompetência e o grau de má-fé com que o governo geriu a pandemia, que, né, é até compreensível, é até esperado que, dado tudo isso, a gente esteja vendo o número de mortes estarrecedor que a gente está vendo agora. Milhares e milhares, dezenas de milhares, talvez mais de 100 mil mortes totalmente desnecessárias, porque Bolsonaro não quis comprar vacina, atrasou e não respondeu, botou o filho Carluxo. O que o Carluxo estava fazendo numa reunião séria para o futuro do país? O que o Carluxo estava fazendo? A gente vai falar de Pfizer, calma. Então beleza, calma. Então beleza. Encerra o comentário. Não comprou vacinas, sabotou todos os esforços de isolamento social, não fez comunicação, apostou num remédio sem eficácia nenhuma como substituição, hein? Manaus vai chegar ainda. Manaus era o estudo de caso, era o exemplo do kit Covid. A gente viu o que aconteceu. Okay. Bolsonaro, minha gente, já estava claro, agora está materializado. Bolsonaro matou gente. Ok. Adriles, você. Com cumplicidade de Adriles Jorge. Renan, mesmo? Opa, revelações aqui. Um fã seu. O Renan todo mundo sabe que ele é símbolo da impunidade e da malversação e da descredibilidade, do descrédito que tem o Congresso, colocando uma figura espúria dessa como o artífice, como um justiceiro, como um carrasco da Justiça Nacional. Foi até ministro da Justiça do Fernando Henrique. Pasmem, um homem com 17 processos nas costas, ou seja, vindo não do centrão, mas do pântano da política brasileira, querendo fazer exatamente justiça. O Joel costuma dizer que a figura do Renan é mais ou menos similar à do Eduardo Cunha no impeachment da Dilma. Não é pelo seguinte: toda política, todo presidente, todo executivo tem que negociar em alguma medida, tanto mais no Brasil, que você tem um sistema podre político, você tem que fazer com luz, você tem que lotear cargos, você tem que dar emenda parlamentar para angariar algum tipo de apoio, ou seja, tem que lidar com pessoas desonestas para colocar um projeto honesto em prol da população. O impeachment, o Eduardo Cunha se comportou com a maior lisura. Um corrupto pode eventualmente ser utilizado como meio democrático para fazer algum tipo de justiça. Assim como o Arthur Lira ou o Pacheco podem ser eventualmente, entre aspas, usados para reforma administrativa, para reforma tributária. Ou seja, essa negociação pode ser feita com pessoas com honestidade menos sacrossanta que o ideal, para objetivar uma boa administração. Mas o Renan, ele só comete injustiça, ele ameaça de prisão pessoas probas, ele eventualmente puxa respostas de pessoas que as pessoas não querem, ele faz da CPI uma CPI inquisitorial. O Zé falava ontem do Torquemada, da pessoa que chegava pro cara e falava assim: você, se não me der a resposta, você vai pra fogueira, você vai pra prisão, você vai ser torturado. É essa postura abjeta do Renan que faz política pela política em nome de um tipo de oportunismo. E, Joel, só para te responder rapidamente, a gente vai aprofundar na próxima pauta. As vacinas foram adquiridas, os contratos eram leoninos, não tinha condição de fazer naquele momento. Eventualmente, o Bolsonaro teve seus poderes de combate à pandemia totalmente cerceados. Dizer que Bolsonaro é assassino não teve. É absolutamente um conto de fada, Joel, pelo amor de Deus. Gente,